Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. E Nilson Imóveis. Com você em cada momento. Oi para você que se liga em nosso canal no YouTube ou nos acompanha pelo Facebook, Instagram e o portal do Lavras TV. Vamos juntos para mais uma edição que traz os seguintes destaques. Vigilância de arboviroses realiza mutirão de combate à dengue no bairro Vila Rica. Colégio Unilavras abre inscrições para a prova de bolsas. Final de semana de grandes jogos em Belo Horizonte. Cruzeiro e São Paulo se deram bem. E ainda a previsão do tempo para esta terça-feira. Hoje é 5 de fevereiro, está começando o Jornal da Cidade. A Vigilância de Arboviroses aqui do município realizou nesta segunda-feira, no bairro Vila Rica, mais uma ação de combate ao mosquito Aedes aegypti. O mutirão tem como objetivo recolher materiais que possam ser possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, chikungunya, zika e febre amarela. O governo municipal conta com o apoio de toda a população para combater este vetor que traz prejuízos à saúde da população de Lavras. E atenção, estão abertas as inscrições para o processo seletivo de bolsas de estudo do Colégio Unilavras. Mais detalhes com Frederico Mesquita. O ano letivo já começou e olha, para você que é um pai, ou os pais, obviamente, que se preocupa com educação de qualidade, essa informação é para você, porque estão abertas as inscrições no processo seletivo de bolsas de estudo do Colégio Unilavras, que a gente sabe da estrutura de ensino e desse colégio fantástico que, obviamente, oferece para quem tem Lavras e também na região. E para isso, a gente veio conversar aqui com a diretora do Colégio Unilavras, aliás, a polivalente, né? Diretora do Colégio Unilavras e a reitora de tudo isso aqui, porque afinal de contas começa nesse ensino básico aqui e vai até a universidade e já sai daqui como um grande profissional. Que satisfação estar com você de novo, Cristiane. Vamos falar desse início aqui. Ó, a gente está rodando aqui pelas estruturas, os estudantes aqui, todo mundo aqui hoje já, todo mundo feliz. Eu acho que é essa a característica de quem estuda no Unilavras? Ah, com certeza. O pessoal que estuda aqui, primeiro, né, bom dia, né? Estamos aí começando o ano letivo, a escola vai enchendo, a gente ganha essa energia junto aos nossos alunos, estamos começando com calorada do ensino superior, né, recepção dos veteranos, mas hoje o foco aqui é o colégio. O colégio a gente fez opção por abrir as bolsas agora nesse começo de semestre, quando a gente já está com as turmas estruturadas, a gente tem noção do número de vagas, para que esses meninos possam ser acolhidos. Claro que nossos alunos que estão aqui já chegaram, tá? A casa está cheia, está toda movimentação aqui. E é muito gostoso, né? Começar de novo. Escola sem aluno não tem graça nenhuma para a gente. Bom, até o dia 15, os alunos, desde o ensino fundamental 1 até o ensino médio, excetuando o terceiro ano e o primeiro ano do fundamental, né, que são as pontas, para esses a gente não está englobando o processo de bolsas, tem a oportunidade de se inscrever para esse processo seletivo. Uma dúvida que aparece muito, que a gente vê, a pergunta mais recorrente para a gente, mas qual que é o rendimento da família para que eu possa me inscrever nesse processo de bolsas? É importante que as famílias entendam que o que está no edital está tudo lá. Se você entrar na página do colégio, colégiouni.com.br, tem tudo lá. Você vai clicar, o primeiro banner é o banner de bolsas, que a gente quer que esses meninos venham, a gente quer mesmo, que venham meninos brilhantes, que venham meninos que a condição financeira não permitiu chegar ainda, mas para a gente é todo mundo igual. Chegou aqui, todos os espaços, tudo é de todo mundo. Mas é importante que entenda que a renda per capita são até 3 salários mínimos. Ou seja, se a sua família tem 3 pessoas, até R$9.000. Porque tem uma confusão, as pessoas acham que R$3.000 é para a família toda. Evidentemente que esse engloba um número muito maior de pessoas quando você pensa que é a renda por grupo familiar per capita. Então, cada pessoa da família contabilizada para que ela seja considerada esses 3 salários mínimos. Tudo que a gente tem é para todos os nossos alunos. Então, os nossos alunos, a gente se posiciona, e é verdade, como um colégio dentro de um centro universitário. Então, todas as nossas instalações estão à disposição dos nossos professores, desde que faça sentido para a questão didática. Senão, também é passear.
né? Existem os momentos de lazer, sim, mas nossos alunos utilizam toda a estrutura do centro universitário aqui no Centenário, mas também todo o complexo de clínicas veterinárias, né, que a gente tem lá na Água Limpa, que a gente brinca que é o campus ecológico nosso. É uma cidade, inclusive, fantástica. A gente tem lá todo um espaço, quem não visitou merece visitar, passear, todo mundo é muito bem-vindo lá, mas lá a gente tem muitas atividades, inúmeras atividades. E sendo bem sincero, os nossos alunos querem ir embora mesmo não. Eles ficam por aqui se divertindo, tem futebol, tem um monte de outras atividades, e eles são muito felizes. Eu convido aos pais que estão interessados a conhecerem a instituição, independente de bolsa, independente de poderem vir agora, para vocês entenderem como os nossos alunos são felizes diante de tanta responsabilidade e entrega que a gente faz. Aqui é muito legal de ficar, viu? Olha, eu acredito que ser um bom professor é você ser encantado com a transformação dos alunos. Então, a gente oportuniza, não é só professor que já tem experiência gigantesca, não. Mas dentro da nossa formação interna com esses professores, nós temos, olha, o melhor material do Brasil, que é o Geek One, com o nosso material de base, com um tablet para os alunos, que é todo moderno, todo dinâmico, permite parametrização, personalização da educação. Nós estamos aí com toda a robótica, toda a parte de pensamento computacional, entrando a partir desse ano, desde os pequenininhos. E com o melhor, eleita 7 anos seguidos a partir deste ano, a International School com a parte de inglês. Nossos professores vêm coroar, mas são eles os responsáveis pela condução daquele momento lá na sala de aula. Eles são escolhidos muito bem pelo aspecto tecnológico, pelos seus conhecimentos e formação, mas como seres humanos também. Se não forem pessoas brilhantes, pessoas que olham para o nosso propósito de proporcionar a alegria de aprender para transformar vidas e acreditarem, se eles não acreditarem que a transformação dos nossos alunos e a deles acontece ao mesmo tempo, não tem educação. Educação é 100% Unilavras, 100% Colégio Unilavras, 100% nossos alunos. É dos dois lados, o tempo todo a gente trabalhando junto. Tem dado muito certo. Os resultados estão aí, os nossos alunos, além de felizes, têm muitos resultados de vestibular, de Enem, e a gente está muito feliz, mas a gente é preocupado com o ser humano melhor, com a formação do ser humano na sua íntegra. Não podemos esquecer que dia 18 já é a prova, então é para correr. Tá? Até dia 15 as inscrições, trazer a documentação necessária, se inscrever, né, lá no site de forma adequada e já ir preparando sua documentação, está tudo descrito no edital. São provas super tranquilas, dentro do conhecimento daquele nível de ensino, mas é evidente, a gente tem um primeiro momento, né, que é classificatório e depois eliminatório, mas é importante também que, passado na prova, a pessoa já traga toda essa documentação para o aluno começar em seguida. Então, os papais e mamães, que, né, nessa fase são eles que olham, já comecem a juntar os documentos. Seu filho é brilhante, vem ser brilhante aqui com a gente. Dia 18, a partir da 1h, os portões estão abertos para a gente fazer essa prova e, na sequência, com a maior velocidade, dependendo da apresentação de documentos deles, é que os meninos vêm para a aula. O semestre já começou, a gente precisa que os meninos venham para cá para a gente dar continuidade. Grandes jogos movimentaram o final de semana pelo Brasil, hein? No Rio, Vasco e Flamengo ficaram num movimentado 0-0. O Cruz Maltino esteve próximo da vitória, mas Léo Pereira salvou uma bola do centroavante Verratti em cima da linha. Já na reta final da partida, foi a vez de Léo Jardim segurar o empate. Gabriel Barbosa bateu pênalti sofrido por Arrascaeta e o goleiro do Vasco pegou sem dar rebote. Em São Paulo, o Corinthians perdeu mais uma, inclusive custando a demissão do técnico Mano Menezes. E foi dentro da Neoquímica Arena, hein? Novo Horizontino bateu o Timão por 3-1 com um hat-trick de Jhenison. Em Belo Horizonte, 2 clássicos. Um pelo Campeonato Mineiro e outro que decidiu a Supercopa Rei. A nossa equipe marcou presença e registrou o que rolou na Arena MRV e no Mineirão. Confere aí. Pessoal, a nossa equipe hoje acompanhou este grande clássico, o Derby Mineiro, onde o Cruzeiro fez mais uma vitória histórica, construiu aqui realmente uma grande conquista, segundo jogo, segunda vitória consecutiva na Arena MRV. Bom, o Atlético até começou pressionando, mas o Cruzeiro controlou bem o jogo, primeiro tempo 0-0, o Cruzeiro voltou com o mesmo time, o Atlético fez algumas modificações, mas prevaleceu a experiência, né, do técnico Nicolás Larcamon, que tem
treinado os times, né, mais modestos e que tem vencido com a força do conjunto. E numa bola aí de oportunismo do Zé Ivaldo, que como um verdadeiro artilheiro, bola alçada na área, a zaga do Atlético parou e o Zé Ivaldo acabou fazendo um gol de cabeça. O Atlético, obviamente, sentiu o baque, mas tentou até então se reabilitar, buscando pelo menos o empate na partida. Mas, com isso, o Cruzeiro teve a sua supremacia numa bola roubada com muita personalidade do garoto João Pedro no meio de campo. Ele acabou levando a zaga do Atlético e bateu ali na saída do goleiro Everson, fazendo o segundo gol do Cruzeiro. Nós ouvimos os grandes personagens, os protagonistas deste jogo, inclusive o garoto João Pedro, como você acompanha agora. Muito importante para mim, cara. Eu sei a importância desse clássico aqui, então estou muito feliz pelo primeiro gol no clássico, o segundo como profissional. Mais importante, os 3 pontos. A gente sabe que está no começo ainda, a gente não tem que comemorar muita coisa, a gente tem que comemorar a vitória que foi importante fora de casa, mas botar os pés no chão e a cabeça no lugar, que trabalhar, que tem muito mais para acontecer. Importante, acho que clássico, a gente sabe tudo que representa para a torcida e para nós, né? Isso é uma responsabilidade nossa, honrar essa camisa, honrar essa história. A camisa não entra sozinha para vencer jogos, então é isso que a gente conversou muito, velho. Pé no chão, humildade, o caminho é longo e a gente tem um sonho que se a gente não alcançar, pouco importa essa vitória. Jogar aqui tem um gosto especial, vencer também, tem sempre aquela parte de provocação, isso faz parte do futebol. Isso também que motiva, que abrilhanta também o futebol. O que nos deixa muito felizes e otimistas para a temporada foi que tudo que nós treinamos na pré-temporada, um sistema novo, entrosamento também, conseguimos executar num jogo importante como esse. Então nos fortalece como time. E também queria ressalvar uma coisa que a gente desde o início do ano a gente vem falando, que é trazer o torcedor de volta perto da torcida, perto do Cruzeiro, perto da diretoria, para que no Mineirão a gente seja um só e jogue junto e que a gente pretende muita coisa boa nessa temporada. Eu fico bastante feliz, né? Trabalhei bastante no ano passado, quando fiquei afastado e hoje Deus está me abençoando nesse começo de ano, então o grupo está de parabéns e agora é comemorar bastante aqui, né? Porque sexta-feira tem mais uma batalha. Zé, que personalidade! Claro, né? É o maior de Minas contra o time pequeno. Bueno, fue un muy buen triunfo. Fue un muy buen triunfo por todo lo que significa ganar un clásico y de la manera que se ganó. Sigue siendo parte de la construcción nossa como time, tem que ter paciência para compreender que o time agora jogou muito bom jogo, ganhou com muita consistência, mas é também parte do processo e tem que sustentar a humildade principalmente. Um final de semana especial de uma cobertura fantástica em Belo Horizonte para 2 grandes jogos que entram para a história do futebol brasileiro. E neste domingo, Supercopa Rei. Os dois dos maiores clubes do futebol brasileiro se enfrentando. De um lado, a experiência do vitoriosíssimo Abel Braga. 13 títulos ele pode conquistar aqui neste domingo à frente do Palmeiras. Do outro, Thiago Carpini, pela primeira vez dirigindo um grande clube do futebol brasileiro, o São Paulo. E a gente, rodando aqui pelo gigante Magalhães Pinto, Mineirão, nós conversamos com várias personalidades que você vai conferir este giro com os grandes profissionais da imprensa aqui no Lavras TV. Luiz Roberto, se hoje é um jogo do tamanho do Choque Rei, é um jogo para a gente encontrar com um dos maiores narradores, se não para mim o maior narrador da atualidade e de todos os tempos, grande Luiz Roberto, que simpatia. Obrigado, muito obrigado, Aiga. Sabe de quem? Maravilhoso. Jogaço, né? Então, conta para nós, você que se prepara tanto, para um jogo desse, Luiz, é ainda mais especial? É ainda mais especial. Esse jogo ele tem recados bem importantes, além de ser um título, ser a Supercopa, de ter a rivalidade histórica. Há 35 jogos entre Palmeiras e São Paulo que a gente não tem torcida mista. Há 35, desde 2016. Isso é emblemático, porque é um sintoma não só da falência da organização do evento, mas da falência da sociedade como um todo. A gente não consegue respeitar o contrário, isso é muito triste, né? Então esse jogo ele tem esse lado simbólico muito importante. E sem Minas Gerais, né, a terra da liberdade, a terra que a construção do Brasil passa por aqui, nesse estádio, nesse palco, isso é muito simbólico, isso é muito simbólico. Então a gente vai ter um grande jogo, indiscutível, um jogaço de bola e um jogo que tem vários pontos emblemáticos
que fazem com que nós todos estejamos aqui de corpo e alma mesmo, para desfrutar desse momento que abre a temporada para valer do futebol brasileiro. Eu acho que os times que fazem parte do time A hoje do futebol brasileiro, você coloca o São Paulo, o Palmeiras, o Atlético, provavelmente o Flamengo, e o Fluminense acho que entra nesse contexto, pelo menos nesse primeiro semestre, porque aí meio de ano tem aquela janela, o Brasileirão vai ser impactado pela Copa América, 10 rodadas sem os titulares, né? Times que têm estrangeiros vão ser muito impactados, né? Palmeiras, por exemplo, Gustavo Gomes, Piquerez, esses caras vão ser convocados, né? Flamengo com Varela, Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz, imagina. Então a gente tem um time grande, né? Hoje com os 5 gigantões, mas não significa que dos 5 vai ser o campeão. O ano passado ninguém colocava o Fluminense como candidato a um título mega blaster, como é a Copa Libertadores. E o Fluminense, pela organização, repetição do técnico, etc., acabou ganhando. Então, assim, o futebol brasileiro tem hoje, lamentavelmente, uma divisão entre os times que estão numa prateleira, que são esses que eu citei, e aí uma outra prateleira que vem alguns outros. Você vê, o Corinthians, que tem muito poder, tomou de 3 do Novo Horizontino em casa, agora cedo. Então, precisa fazer alguma coisa. Senão ninguém sabe onde vai desembocar. Mas o Corinthians já começou temporadas muito mal e no fim do ano bateu campeão, né? Ou chegou às decisões. Então, ainda bem que o futebol brasileiro tem esse poder, né? São 15, 16 grandes times, né? Grandes torcidas, patrimônios. Então eu vejo que a gente vai ter um ano muito, muito intenso e com esses times aí disputando os títulos. Agora, se um deles vai ser o campeão do Brasil e da Copa do Brasil, não sabemos. O Dorival, ele é um representante da geração de técnicos do Brasil. Ele é um técnico convencional do futebol brasileiro. Tem entendimento do que é o futebol brasileiro, né? Então, assim, é uma escolha que é correta, né? Não sei se eu teria trocado o Diniz, enfim. O que eu acho é que a CBF precisa ter um momento de calmaria, porque isso tem reflexo na seleção. A CBF precisa de um momento de calmaria. E as escolhas que vão ser feitas na composição do entorno do Dorival, elas são muito importantes, né? É possível que seja o Rodrigo Caetano, o diretor executivo, só que é importante que o Rodrigo entenda que é uma diretoria executiva diferente de um clube, porque a CBF não contrata ninguém. Seleção, o cara convoca quem ele quer. Então é outra dinâmica de organização, é outra função, né? Se fosse essa função, o Rodrigo é top, certo? Claro. Ele está entre os melhores do Brasil, de contratar, de montar elenco, enfim. Então eu acho que existe uma grande dúvida nesse sentido. E o futebol globalizado, a gente tem hoje 15 potências no mundo. A gente não está restrito mais a 4, 5 países. Pelo contrário, né? Sem querer ser prolixo, eu estava assistindo o documentário do René Higuita na Netflix esses dias. Que é ótimo. Que é ótimo. E é ótimo por todos os aspectos. Mas tem um detalhezinho sobre o jogo que também me impacta. Porque quando os jogadores da Colômbia, antes da Copa de 90, que foi outro dia, eles não tinham uma imagem da seleção da Iugoslávia, que era força naquela altura, né? Hoje são várias ali, Croácia, Bósnia, etc., né? Sérvia, que se dividiu de novo a Iugoslávia. Imagina isso tudo junto, era uma seleção que tinha sido muito forte naquele. Dúvida. Então você vê como o futebol mudou. Se você for enfrentar o time do Luiz Roberto lá de São João da Boa Vista, vai ter clipe para todo jogador, saber quem ele vai marcar, quem ele vai enfrentar. Então é uma mudança brutal no cenário do futebol. Então, isso é que essa comissão vai ter que conviver com um cenário novo. E é isso, eu faço votos que dê certo, né? E acho que o Dorival será conservador no primeiro momento, time seguro, essa altura não perder é o mais importante, e depois pensar em ganhar, porque o futebol brasileiro tem que ganhar. Com esse fenômeno da narração, hoje, maior narrador do Brasil, do futebol brasileiro, Luiz Roberto. É importante ter amigos. Maravilhoso esse cara. E gente, beijo, muito obrigado. Deus abençoe, vida longa para você. Para todos nós, seja uma temporada bacana, emocionante. Pessoal, final da grande Supercopa Rei. E falando de rei, de cara, de maestria, de um cara que comanda, né, a análise esportiva no país, essa enciclopédia viva do nosso futebol, grande PVC. Obrigado. E hoje para um jogo realmente muito esperado, muito aguardado, o choque rei de duas das grandes equipes do futebol brasileiro. Você que já cobriu tantos jogos, PVC, traz para nós a importância desse duelo aqui hoje. Bom, eu acho que a Supercopa tem algumas coisas para a gente olhar de um jeito diferente do que a gente está olhando. A Supercopa é o torneio de abertura de temporada, então ela não é o objetivo da temporada. Na Europa, especialmente na Inglaterra, onde começaram as Supercopas, a Community Shield é um jogo de doações, nascido assim.
Claro que ninguém entra em campo para perder, você entra em campo para ganhar. Mas é importante você observar que não é um jogo para gerar crise, é um jogo para festejar. É um troféu, mais do que um título ambicionado na temporada. No dicionário, favorito não é sinônimo de vencedor. Favorito é o que parece ter mais chance antes. Quem tem mais chance depois é quem ganha o título. Agora, se você olhar a ferro e fogo Abel versus Carpini, são 4 anos contra 4 jogos. A diferença está aqui. A gente sabe que o São Paulo não tem 4 jogos. O Carpini tem 4 jogos pelo São Paulo. O São Paulo tem um trabalho que está sendo formatado, melhorado, aperfeiçoado nos últimos 3 anos. E vai ter muito equilíbrio. Vamos ver se o Lucas começa jogando, que pode ser um dos pontos de desequilíbrio a favor do São Paulo. A favor do Palmeiras pode ser Rafael Veiga. E a gente, claro, continua dando um giro aqui para conversar com as grandes personalidades que estão cobrindo esta grande final. Aliás, um jogo único da Supercopa. Aliás, um timaço que já esteve reunido na ESPN. Tirone, Arnaldo e o grande Ale Oliveira. Queria que vocês falassem para nós, do ponto de vista da cobertura, o que significa um jogo desse, Tirone? Bom, é o jogo mais importante até aqui do calendário do futebol brasileiro. Muito legal estar no Mineirão. O Mineirão está incrível. Também pode servir como uma experiência para, a volta das duas torcidas, conviver. Tem muita gente que nunca viu duas torcidas antagônicas no estádio. Eu acho que isso é o mais legal e o Mineirão aqui está de parabéns, está muito legal. Bom, esse confronto historicamente sempre foi um confronto cheio de histórias, surpresas. Recentemente, mesmo na era Abel, o São Paulo aprontou algumas. Acho o Palmeiras de novo favorito. E ter o confronto aqui, o Tirone falou um pouco, e o Ale estava falando antes daqui da gente conversar. A receptividade do povo de Belo Horizonte, normalmente. Então, para ter de novo um encontro com duas torcidas, talvez fosse o local ideal mesmo. Mineirão, Belo Horizonte. Eu tenho muita saudade da turma lá de São Paulo, né? E agora poder rever essa galera e num momento tão importante como uma final de 2 dos maiores clubes da atualidade de futebol brasileiro, para mim é um grande presente. Estou muito feliz de fazer parte da transmissão. Estou muito feliz aqui em Minas também, com a Itatiaia. Me sinto abraçado. Povo muito generoso, né? E a Itatiaia é realmente um canhão. E agora com esse jogão, é um jogo diferente, o Tirone falou sobre isso. Porque normalmente quando você vai fazer uma final, um grande jogo, você fica com uma tensão, um friozinho na barriga para a partida. Aqui a gente tem 2, né? Porque é o que vai acontecer com essa atmosfera aqui. A gente não está acostumado mais a ver isso. Nem em Minas mais, agora são 2 torcidas. Ainda mais 50% de torcida para cada lado. Que é uma pena, né, Ale? É matar o futebol brasileiro e penalizar o torcedor, que é o que menos pode sofrer com isso. Porque a gente se apaixonou pelo futebol. Quando a gente ia no campo pela primeira vez ali, não era pelo jogo, a gente nem viu o jogo. Só via a atmosfera. E poder rever isso e também ficar um pouco tenso, né, do que pode acontecer, eu acho que mexe demais. Eu confesso que acho que quando começar o jogo vai passar, mas eu fico sempre vendo se não vai dar alguma confusão, alguma coisa. Mas é bem diferente, mas bem legal. É isso, pessoal. Olha, que jogo emocionante essa Supercopa Rei, que deu São Paulo aí, um jogo muito equilibrado, né? As duas equipes lado a lado, um primeiro tempo melhor, 9, né? Oportunidade de finalização do Palmeiras contra 2 do São Paulo, e no segundo tempo o São Paulo tentou equilibrar um pouco mais o jogo muito aberto, acabou realmente indo para as penalidades, e nas penalidades, o que é o destino, hein? Rafael, este jogador que a gente, obviamente, tantas vezes trouxe a história, contestado, quando poderia ter assumido a titularidade do Cruzeiro, acabou sendo preterido, foi para o Atlético, teve uma história também muito ruim e voltou hoje aqui com o São Paulo para defender 2 penalidades e ser o protagonista deste palco maior do futebol mineiro, consagrando assim o São Paulo com 2 títulos em menos de um ano, hein? Copa do Brasil inédito e agora a Supercopa frente a um clássico, um choque rei, depois de ter batido o Corinthians e ter quebrado ali, né, obviamente, aquela grande escrita no meio de semana, e agora batendo o Palmeiras, sendo campeão da Supercopa. E a gente ouviu os grandes protagonistas desta conquista do São Paulo. Teve o presidente Casares, passou e falou dessa importância, inclusive, sobre essa situação, né, de que já é uma era vitoriosa. Passou também por lá o grande craque Caleri, o atacante, né, que foi importante nessa penalidade cobrada. Também, obviamente, a gente conversou com o Luciano, que participou daquela história toda. Inclusive, eu perguntei isso para ele, dessa redenção do São Paulo, que passava por uma fase difícil nos últimos anos, mas que agora mostra uma outra história sendo campeão. E, claro, para finalizar, o protagonista Rafael, explicando
com esse momento para ele épico diante desse cenário, onde ele foi tantas vezes conquistado. Você acompanha todas essas entrevistas agora aqui conosco. É que representa que é o seguinte, o São Paulo voltou a entrar em campo com uma camisa que pesa. Antigamente não ganhava clássico, perdia jogo, às vezes achava mais ou menos natural, não é não. Então nós ganhamos uma Copa do Brasil passando pelo Palmeiras, Corinthians e Flamengo. E agora ganhamos uma decisão com um dos maiores times da América. Então é muita honra, muita dignidade, e essa dignidade voltou. Eu sempre falo, quando eu vim em 2016 eu vivi bonitas coisas, mas coisas difíceis na minha vida. O clube me acolheu, me deixou fazer o que eu queria nesse momento. Eu sabia que vinha só por 5 meses. E eu prometi um dia que eu ia vestir essa camisa de novo. Eu cumpri, voltei, ganhei o título inédito da Copa do Brasil. E agora o título que faltava para a instituição, a Supercopa 2024, em cima de um grande time, o clássico que é o Palmeiras. Então, acho que não tem mais discussão de quem é o mais grande do Brasil. São Paulo ganhou tudo o que tem de aqui para trás. E eu sou muito grato a todo torcedor que me apoiou do primeiro momento. Quando eu cheguei aqui, a gente estava numa dificuldade enorme, né? Eu sou grato ao Diniz por ter me trago para cá, porque na época eu não estava tão bem no Grêmio e não estava feliz lá. Eu agradeço ao Diniz, sou muito grato a ele, à comissão dele. Cheguei num momento difícil, ônibus apedrejado, tudo acontecendo contra o São Paulo, né? A gente está aí mais tempo aí, a gente passou por isso, a gente sabe como é que é. Então, depois que a gente conquistou o Paulista ali, a gente sofreu um pouco também de novo. Aí, quando a gente conquistou a Copa do Brasil, veio um alívio. Agora a gente vai, se Deus quiser, continuar brigando, todo mundo junto. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, né? A gente sabe das nossas qualidades, da nossa importância dentro do elenco. E agora é seguir, cara. Seguir trabalhando com os pés no chão, que a gente ganhou hoje. Tem que comemorar mesmo, tem que extravasar. Mas a partir de quarta-feira já tem o Campeonato Paulista, que é muito importante também. É difícil, assim, porque os goleiros que vêm hoje, sucessores a Rogério Ceni, a Zete, a Valdir Pérez, cara, assim, para nós é um orgulho muito grande, porque assim, são grandes goleiros que fizeram história com essa camisa, e poder vestir essa camisa que representa muito, onde grandes goleiros vestiram também, para nós é um privilégio muito grande. Então eu estou muito honrado de poder vestir uma camisa tão pesada, onde grandes goleiros fizeram história, e eu tento fazer o meu melhor. Eu não quero e nem vou conseguir ter a história que todos eles tiveram, mas eu quero ter a minha contribuição, a minha história, e vou fazer de tudo para que cada dia mais tenha uma foto minha na parede ali junto com esse grupo maravilhoso, e tá todo o grupo de parabéns, porque nós trabalhamos muito, a gente dedica muito, e a gente não vai parar por aqui, porque a gente quer construir coisas grandes, conquistar coisas grandes. É isso! São os protagonistas dessa grande campanha, dessa grande conquista do Tricolor Paulista, e a gente ouvindo eles aqui nos microfones, enfim, da nossa TV. Bom, é uma campanha do São Paulo que dá, obviamente, um start para um início de ano do Carpini maravilhoso. Ele chegou já sendo campeão, que dá uma tranquilidade para esse técnico que pega um primeiro grande clube brasileiro. Por outro lado, o Abel, né, que disse o seu sim, não quis ir embora, resolveu ficar aqui. Seria o seu 10º título, enfim, colecionando aí o português, né, grandes conquistas, mas obviamente, um início de ano para o Palmeiras também se atentar, se é que quer repetir aí as grandes conquistas. Você acompanhou aqui, então, mais uma grande transmissão aqui pelo Lavras TV, onde a gente contou essa história para você de um final de semana épico, né? De um clássico mineiro, e hoje aqui, este choque rei, onde deu São Paulo conquistando a Supercopa Rei, e a gente vai trazendo todas as emoções do futebol aqui para você. Continue conosco, compartilhando, curtindo, e sempre a sua audiência é importante, é sinônimo de prestígio para todos nós. E agora a previsão do tempo. Vamos lá? A terça-feira será de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima de 18 e máxima chegando a 29 graus. Ventos a 10 km por hora com a umidade do ar batendo na casa dos 65%. O Jornal da Cidade está terminando, e para ver algum assunto aqui numa próxima edição, é só você falar com a gente mandando a sua sugestão de reportagem, que pode ser pelas redes sociais do Lavras TV ou pelo nosso WhatsApp 99845 8318.
Lavras TV, o seu canal na internet.